primeiro vamos a um aviso rápido. Eu criei uma página no Google Classroom que vocês devem ter recebido cada um convite, né? Eu vou tentar colocar as coisas lá no Classroom porque é mais simples organizar a postagem do que no Cigarro. O outro aviso, na verdade não é bem um aviso, o Cigarro ficou fora do ar e sábado de manhã, quando eu fui colocar o vídeo que era para vocês verem, eu não consegui, né? Porque o Cigarro estava fora do ar. Só domingo à tarde que eu consegui ver. Então, queria saber se alguém não viu esse vídeo que eu coloquei lá adicional, porque o vídeo tem a aula um e tem o vídeo de um tópico que eu coloquei para vocês verem em casa. Como eu tinha falado na primeira aula, além além do vídeo da aula, né, além da aula normal, a gente vai ter às vezes um conteúdo a mais que eu coloco para ver em casa. Então eu quero saber se alguém não viu esse vídeo, que deixa eu ver o título, Eu Formas não assisti, não. Escalonadas. Oi? Nem vi, na verdade. Eu nem tinha visto esse vídeo. Tá. Então, considerando isso, então eu vou começar a aula com esse tópico. Com licença, professor Oi. Lucas também está avisando aqui que também não conseguiu, tá? Ele também não conseguiu assistir. Tá. Então, hoje então eu vou começar com a matéria desse vídeo, tá? Vai ficar repetido, mas e aí vou entrar nos assuntos novos que eu pretendia fazer hoje. Então, apesar desse contratempo, né, a princípio, os próximos vídeos que eu colocar, a princípio você tem que ver, tá certo? Porque às vezes aquilo que a gente fizer na aula seguinte você tem que ter visto. A princípio eu vou colocar esse vídeo na sexta, tá? Como teve esse problema do cigarro, atrapalhou, tá? Mas essa semana eu espero organizar para toda sexta eu coloco o vídeo que for adicional, eu coloco na sexta e você tem que ver para terça-feira, porque pode ser que precise para aula, tá bom? Então, deixa eu me abrir aqui o slide. Hum, ok. Beleza? Então, nessa aula, então, a gente vai começar a ver de fato como é que eu resolvo o sistema linear. Então, para isso, a gente vai entender o que é uma forma escalonada, tá? E aqui a gente começa a ver de fato como que funciona, né, a resolução de um sistema linear. Então, para a gente organizar direitinho como que você consegue resolver, né, e fazer um método, vou melhorar aqui, né, o áudio, e fazer um método para resolver, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou definir é o que é uma forma escalonada. Tá? O que é um elemento líder, desculpa. Então, o elemento líder numa matriz vai ser o primeiro elemento que é não nulo de uma linha. Então, vou fazer aqui um exemplo. Então, por exemplo, nessa linha aqui, esse aqui é o primeiro elemento. Nessa outra, um outro elemento líder. E esse aqui é o outro elemento líder. Então, esses aqui circular são os elementos líderes nessa matriz. Nessa linha é esse aqui, e nessa outra é esse aqui. Sempre da esquerda para a direita, né? Olhando da esquerda para a direita. Primeiro elemento, considerando da esquerda para a direita. Então, nessa outra matriz aqui, quais são os elementos líderes? É esse 5, o 2 e esse 1. Nessa outra matriz, quais são os elementos líderes? 4,
1 menos 1. E nessa outra, 5 e 7. Nessa linha aqui, ó, não tem elemento líder, porque não tem elemento não nulo. Tá? E vamos aqui para uma matriz maior. Esse aqui é elemento líder dessa linha. Nessa outra, eu vou lá, 2. Nessa outra, menos 1. Nessa outra, esse 5. Nessa aqui é o 7. E essa aqui não tem. Tá bom? Então, é razoavelmente simples identificar o elemento líder. Agora, o que é uma matriz na forma escalonada? Então, na forma escalonada, ou escalonada por linha, é uma matriz que tem 3 propriedades. A primeira é que todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha que só tem 0. Primeira coisa. Segundo, o elemento líder de cada linha não nula está em uma coluna à direita do elemento líder da linha de cima. E terceiro, todos os elementos na coluna do elemento líder que estão abaixo dele tem que ser 0. Tá? Então são 3 coisas que têm que ser satisfeitas. Vamos ver aqui. Opa, passou demais. Vamos ver aqui o exemplo. Tá aqui, eu repeti aqui as condições da definição. E vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar os elementos líderes. 2, 1 e o 5. Então, veja. Todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha que só tem 0. Então, nessa matriz, não tem linha nula. Então, esse 1 já é satisfeito. No item 2, vamos ver se ele é satisfeito. O elemento líder da linha não nula, ele está numa coluna à direita do elemento líder da linha de cima. Então, veja, vamos começar aqui embaixo. Então, esse cara é o elemento líder dessa linha, ele está à direita do elemento líder da linha de cima. Esse cara também está lá, esse número 1 também está à direita do elemento líder aqui. Tá bom? E o 2 é o último, né? Ele não tem ninguém acima. Beleza. Então, está na forma escalonada. Vamos a um próximo aqui. Tá bom? 2 e 4. São os 2 elementos líderes. E essa aqui é uma linha nula. Então, veja. O item 1 é satisfeito? O item 1 é satisfeito. Porque essa linha nula está abaixo de todas as outras linhas que são não nulas. Então, tá beleza. O item 2 é satisfeito? Opa, eu esqueci aqui do item 3, né? O item 3 aqui é satisfeito, porque abaixo desse elemento líder 2, todo mundo é 0. O elemento líder 1 também todo mundo é 0. Né? Então, o 3 também é satisfeito. Desculpa aí. Tá? Vamos ao próximo exemplo aqui, então. Continuar aí. Então, o 1 é satisfeito. E o 2? O 2, vamos lá. Esse elemento líder está à direita do elemento líder de cima. Então, também é satisfeito. Tá ok? E vamos ver o item 3. Ou seja, todo mundo abaixo do elemento líder tem que ser 0. Está aqui, todo mundo é 0. E aqui também todo mundo é 0. Então, beleza. Então, os 3 itens são satisfeitos, então, ok. Está na forma escalonada. Ok? Vamos agora à próxima matriz. Então, eu identifico o elemento líder de cada linha e verifico lá agora o item 1. Bom, não tem linha nula, então 1 é satisfeito automaticamente. O item 2, vejamos, esse cara está à direita do elemento líder daqui de cima e esse também. Então, o 2 é satisfeito. E vamos ver o item 3. Abaixo desse elemento líder é tudo 0 e abaixo desse também. Então, o 3 também é satisfeito e também está na forma escalonada. Então, esses aqui são 3 exemplos de matrizes na forma escalonada. Tá bom?
Agora vamos ver alguns exemplos de matrizes que não estão na forma escalonada. Então, para isso, vamos ver aqui, ó, elemento líder e elemento líder. Vejamos, ó, o item 1 é satisfeito? Sim, porque não tem linha nula. Agora, o item 2 não é satisfeito. Não acontece. Por quê? Porque, ó, o elemento líder da linha de cima está, de fato, à esquerda ali. Ele está à direita do elemento líder da linha de cima. Esse aqui está na mesma linha. Está na mesma coluna. Né? Estão juntos, na mesma coluna. Ou seja, o 3 aqui não está à direita do 1. Então, não vale o 2. E o 3 também acaba não funcionando. Tá? Mas só precisava 1 para dar problema. Por quê? Esse é um elemento líder, o 1. E abaixo dele tem um elemento que não é 0. Tá? Beleza? Então, tá aí. Um exemplo de matriz que não está na forma escalonada. Vamos ao próximo. 1, 7 e 6. Beleza? O item 1 está ok, porque não tem linha nula. Agora, se eu olhar aqui, olha, o elemento líder da linha de cima está aqui, então ele está à direita desse cara. Agora, esse aqui, ó, ele tá, o 7, esse elemento líder, está à esquerda do elemento líder da linha de cima. Então, não vale o item 2. Então, o item 2 é furado. Apesar do item 3 ser verdade, porque ó, abaixo de cada elemento líder, tudo é 0. Então, o 3 é verdade, mas o 2, olha, não é verdade. Tá bom? E por último, vejamos o item 3 aqui. Terceiro exemplo. Então, o terceiro exemplo, nota que o item 1 não vale, porque você tem uma linha de zeros lá em cima. A linha não nula, ele tem que estar acima de qualquer linha que só tem zero. Mas as linhas não nulas aqui ó, estão abaixo da linha de zero. Então, isso não pode. Então, esses aqui são 3 exemplos de matrizes escalonadas. Tá bom? Alguma pergunta? Sem perguntas? Então, vou continuar aqui. Então, só um detalhezinho. Então, essas 3 matrizes que estão na forma escalonada, a gente acaba... É possível fazer o seguinte, olha. Você desenha uma coisa que tem tipo uma escada. A altura dos degraus é o mesmo, no qual a altura dos degraus é o mesmo. O comprimento do degrau pode variar, tá vendo? Mas a altura do degrau sempre é o mesmo. Ó, se você passar aqui pelos elementos líderes, dá sempre uma escadinha, sabe? Com a mesma altura do degrau. Se você olhar aqui embaixo, não dá para fazer isso. Na parte de baixo aqui, ó, é como se você não pudesse fazer. Aqui, ó, vai ter um degrau com altura grande. Tá vendo? A altura do degrau. Muito alto. E esse aqui não dá para fazer. Uma escadinha. Fica uma coisa esquisita. E esse aqui não tem elemento líder, então é como se você começasse lá. Ó. Então, não pode... Então, essa é a forma que fica, tá? Quando a gente tem a forma escalonada. É desse jeitinho. Ok. Então, a próxima forma escalonada é uma forma chamada forma escalonada reduzida. Quando é que a matriz está nessa forma escalonada reduzida? Quando ela está na forma escalonada, ou seja, satisfaz aquelas 3 condições, mas satisfaz também 2 condições adicionais, que é o item A e o item B que estão aqui. Que é o elemento líder de cada linha não nula é igual a 1, ou seja, cada elemento líder é 1, resumindo. E B, cada elemento líder é o único elemento não nulo na sua coluna. Ou seja, nós vimos que na forma escalonada, abaixo do elemento líder tem que ser 0, né?
O que a gente está dizendo agora é que acima dele também tem que ser 0, para ser uma matriz na forma escalonada reduzida. Então, vejamos aqui os exemplos. 1, 1 e 1. Tá vendo? O item A é satisfeito. Professor, Oi, tá gravando a aula? tá gravando a princípio. Tá bom, obrigado. O item A é satisfeito, porque cada elemento líder é igual a 1. E o item B também, porque na coluna do elemento líder, só ele é diferente de 0. Tá vendo? Tá aqui as colunas que tem o elemento líder. Então, de fato, está na forma escalonada reduzida. Vamos a um próximo exemplo. Aqui é 1 e aqui é 1. São os dois elementos líderes. Então, vamos ver. O item A é satisfeito. Dá para ver rapidamente, porque os elementos líderes valem 1. E o item B também, porque você olha aqui a coluna. Na coluna do elemento líder, o elemento líder é o único diferente de 0. Então, também é satisfeito. E vamos ver o último exemplo aqui. Ó. Elemento líder. E beleza. Ó, na coluna dele está aqui. O item A é satisfeito, vale 1. E o item B também é satisfeito, porque ele é o único diferente de 0 na sua coluna. Professor, Oi? na forma escalonada reduzida, não pode ter uma linha toda igual a 0, não? Pode. Mas nesses exemplos aí não teve, né? Não. Forma escalonada reduzida é uma forma escalonada que tem duas condições adicionais, só isso. Tá certo? É porque eu já fiz exemplos com 0. Eu agora estou precisando só entender o que é escalonada reduzida. Né? Poderia ter aqui um monte de 0 aqui embaixo. Poderia ser assim. Não tem problema. Ok? Poderia ser assim. Agora vamos ver uns exemplos de forma escalonada que, vamos dizer, não são reduzidas, né? Não estão na forma escalonada reduzida. Vejamos aqui. Vou marcar os elementos líderes. Na verdade, aqui... beleza. Elemento líder e elemento líder. Na verdade, esses exemplos aqui que eu fiz acabou que não ficaram muito bons. Tá? Mas vou usar eles aqui ainda assim. Vamos fazer assim. Melhor. Vamos remover essa linha aqui por enquanto. Tá? Só para ajudar no exemplo. Porque esse exemplo aqui eu tinha feito e não ficou certo. Vou tirar essas linhas aqui. Tá bom? Só vamos fazer com essas matrizes. Então está aqui a forma escalonada, reduzida. E aqui eu quero 8. E aqui supõe que é o número 8. Bom? Beleza. Agora sim o exemplo está montado. Aí digamos que eu tenho aqui, olha, os elementos líderes. E veja, por que não vai ser forma escalonada reduzida? Ele está na forma escalonada. Tá? Satisfaz aquelas propriedades. Tudo bonitinho. Tá bom? Mas o item A é satisfeito, nesse caso aqui, porque os elementos líderes valem 1, mas o item B não é satisfeito. Porque aqui, olha, a gente tem, na coluna desse elemento líder, um número diferente de 0. Então, o 8 não é satisfeito. Vamos ver o outro exemplo aqui. Está aqui, ó, 1, 3 e 1. Tá bom? E, nesse caso aqui, o item A não é satisfeito, apesar do B ser satisfeito, porque em cada coluna ele é o único elemento diferente de 0, mas aqui, ó, esse elemento líder vale 3, então o item A não é satisfeito. Tá bom? Então, uma coisa importante é a gente saber identificar se a matriz está na forma escalonada.
ou não. Ou se está na forma escalonada reduzida. A matriz que vai ser mais usada é a forma escalonada. Tá? Eventualmente, a gente vai ter a forma escalonada reduzida. Tá ok? Então, a forma escalonada reduzida, ela tem uma propriedade importante, embora não seja tão usada no nosso curso, que é a seguinte, que cada matriz ela é equivalente por linha a uma e somente uma forma escalonada reduzida. É só uma. Ou seja, digamos assim, a gente tem a matriz A. Aí, sei lá, João fez o escalonamento da matriz A até obter uma forma escalonada reduzida, tá? Aí, digamos que ele obteve uma matriz M na forma escalonada reduzida. E aí, uma outra pessoa, tá bom? Vamos dizer, Maria, fez umas contas e obteve uma nova matriz, digamos P. Também na forma escalonada reduzida. Bom, basicamente esse teorema diz o seguinte, que se os dois fizeram a conta correta, P e M tem que ser igual. Não importa qual a conta, né? Porque essa pessoa que faz algumas operações. Essa outra pessoa pode fazer operações diferentes. Entende? Uma ordem de operações diferentes. Mas se os dois obtêm uma forma escalonada reduzida da matriz A, então quer dizer que as duas matrizes têm que ser igual. Isso se se os dois fizeram a conta corretamente. Mas, professor, Sim. não existem várias formas escalonadas reduzidas diferentes da mesma matriz? Não. É isso que o teorema diz. Como não? Oi? Não tem. Para forma escalonada reduzida, não. Para forma escalonada é possível. Tá certo? Entendeu? Tudo bem? Tudo. Tá? O que acontece, assim, em linhas gerais, né, embora a gente não vai, acho que a gente não vai demonstrar isso aqui, mas em linhas gerais é que a questão é que quando você manda que o elemento líder seja igual a 1, lembra? A gente pede que o elemento líder seja igual a 1. E a gente pede que o elemento líder seja o único diferente de zero na coluna, e isso amarra, entende? A matriz. Toda pessoa que for fazer as operações elementares para obter a forma escalonada reduzida vai chegar na mesma matriz. Tá bom? Isso aí meio que isso amarra, tá? A única forma da matriz. Tá bom? Embora a gente não deva demonstrar esse resultado. O resultado é interessante no sentido de que, por exemplo, né, se duas pessoas fazem a forma escalonada reduzida, se os dois obtêm resultados diferentes, possivelmente alguém errou, entende? Então, isso é uma coisa interessante, tá? Possivelmente alguém errou. Ou os dois erraram, né? Também é possível. Mas, com certeza, uma pessoa não está certa, tá? Bom, ok. Mais algumas definições. Então, Professor, desculpa. oi. Por exemplo, imagine uma matriz 3 por 3. Sim? A matriz identidade 3 por 3 está na forma escalonada reduzida, certo? É. A matriz... Agora imagine uma outra matriz, como se fosse a identidade 3 por 3, só que a linha de baixo toda zero. Uma Ela também matriz está assim? na forma escalonada reduzida, não está? Tá. Só que elas são diferentes. Sim, mas São qual o diferentes. problema? Elas são diferentes uma das outras.
Tá aqui, uma é diferente da outra, tudo bem, qual o problema? Eu não sei onde você Aí quer chegar. João e Maria podia ter pego uma matriz 3x3 normal, que não é escalonada. Aí João chegou na da esquerda, Maria na da direita. Isso não quebra o teorema? Não, por que quebraria? Eu não entendi o que você quer dizer. Você tem a matriz A, uma pessoa fez a conta e chegou aqui, outra pessoa chegou aqui. Quer dizer que alguém Aham. fez conta errada. Mas são matrizes diferentes. Então, por isso que eu estou dizendo, alguém fez a conta errada. Alguém fez a conta errada? Isso, é isso que eu estou te falando. Há um tempão. Tá. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque as duas pessoas têm que chegar na mesma matriz. Se não chegou na mesma matriz que esteja na forma escalonada reduzida, quer dizer que alguém errou na conta. Ah, porque não tem como, né? Não Não tem teria como. como um chegar em um e outro chegar em outro fazendo a conta certa. É isso. A conta pode ser diferente, tá certo? Tipo, o caminho. Mas se chegou no lugar, se chegou em matrizes escalonadas e reduzidas diferentes, então quer dizer que alguém fez conta errada ali, tá bom? É isso, Ah, tá. ok? Ok. Opa, beleza. Então, continuando. Então, mais uma definição, apenas para formalizar o que a gente já falou, né, em termos de nomenclatura. Então, quando a matriz A é equivalente por linhas a uma matriz escalonada U, né, ou seja, eu pego a matriz A e faço o escalonamento, obtenho uma matriz U, a gente diz que U é uma forma escalonada de A. E se U estiver na forma escalonada reduzida, a gente vai dizer que U é a forma escalonada reduzida de A. Tá bom? Tem só um detalhe aqui que eu botei até aqui frisando. A gente diz que U é uma forma escalonada de A. Por quê? Porque a forma escalonada tem uma infinidade de possibilidades, tá? De forma escalonada para matriz A. Agora, a forma escalonada reduzida, como a gente viu no teorema, só tem uma. Então, quando você obtém a forma escalonada, a gente pode dizer que U é a forma escalonada reduzida de A. Tá certo? É uma questão só de português, né? Porque a forma escalonada é única, né? Então, você pode dizer, em geral, o correto, né, seria dizer U é a forma escalonada reduzida de A. Ok? Em alguns programas matriciais, né, tipo MATLAB, Octave e outros, ou livros, é comum achar a nomenclatura em inglês chamada, que é Row Echelon Form, que é a sigla REF, que seria forma escalonada por linhas. Por linha. E esse aqui, a forma escalonada reduzida por linha. Reduzida por linha. Eu estou falando isso porque tem termos, né, que não vai aparecer direito, né, se você for ler livros em inglês, e é comum a gente ter que recorrer, às vezes, em curso mais avançado, a livros em inglês. Então é importante a gente conhecer as nomenclaturas técnicas. Então, só colocando aqui. O echelon é escalonado, seria. Tá bom? Continuando, para concluir. Então, a gente tem, numa matriz A, uma posição de pivô corresponde ao elemento líder numa forma escalonada de A. Tá bom? Então, para descobrir a posição pivô, eu preciso pegar A e obter uma forma escalonada dela, para poder saber onde é que é a posição pivô. Tá bom? E a coluna pivô é uma coluna que contém uma posição pivô. Tem exemplo disso, professor? Tem exemplo disso. A gente vai fazer aqui já já. Tá bom? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei, a gente precisa escalonar a matriz. Então, vamos
O exemplo é: faça o escalonamento da matriz A e determine as posições de pivôs e as colunas de pivôs de A. Então, eu tenho aqui a matriz A, eu vou fazer o escalonamento, né? Fazer as operações elementares por linhas. Bom, no início eu vou fazer as operações, mas depois as operações serão mais rápidas assim, tá? Então, a primeira coisa, como a gente já viu na última aula, basicamente eu quero fazer essa posição daqui, ó, ela se transformar num número diferente de zero, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, para isso eu vou trocar de lugar a linha 4 com a linha 1. Então, vou trocar essas duas linhas de lugar. Então, está aqui. 1, 4, 5, menos 9, menos 7. E a outra aqui embaixo. Então, a próxima etapa agora, eu vou usar esse elemento aqui, que é o elemento líder dessa primeira linha, e vou usar ele para fazer as operações de substituição na linha 2 e a linha 3. Então, na linha 2, eu vou fazer linha 2, recebe a linha 2 mais a linha 1, né? Porque quando eu somar dá 0 aqui. E a linha 3, eu vou fazer a linha 3 mais 2 linha 1. Então, quando eu somar aqui dá 0. Então, fazendo as contas, olha, aqui vai dar 0, 2, 4, menos 6 e menos 6. É só você somar, né? Então, ó, 4 menos 2, 2, está aqui. 5 e menos 1 dá 4. Menos 9 e 3 dá menos 6. Menos 7 e 1 dá menos 6. Tá? Qualquer coisa vocês vão ter aí, você já tem o slide, vocês depois podem refazer as contas para conferir, né, com calma. Tá? E aí, faça a conta para obter essa linha 3 nova, que é linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Por exemplo, 2 vezes 4, 8. 8 com menos 3, 5. Tá aqui. Depois eu faço 5 vezes 2, 10. Com 0 dá o 10. E assim por diante. Tá bom? Bom, próxima etapa. Eu agora vou usar esse 2 aqui para eliminar esse cara e esse cara. Ok? Então, eu preciso fazer 2 vezes alguma coisa que quando eu somar com 5 dá 0. Então, o que vai ter que ser? Ó? Eu quero fazer 2 vezes alguma coisa. Quando somar com 5 tem que dar 0. Qual é essa alguma coisa aqui que eu boto? Menos 5 sobre 2. Tá? Quando eu botar menos 5 sobre 2, eu acaba virando 0 aqui. A mesma coisa eu faço com a linha 4 de baixo. Quanto que eu tenho que multiplicar? Como o sinal já está trocado, então eu só preciso somar com 3,5. Né? Então eu quero 2 vezes 3,5 menos 3. Isso dá 0. Então a mesma coisa aqui para a linha de baixo. Então, eu faço a conta aqui com essa linha, aí vai dar uma linha inteira de 0. Faço a conta também da linha 4, recebe a linha 4 mais 3,5 da linha 2, vai dar, então, a nova linha 4. Nova linha 4. Vai dar 0, 0, 0, menos 5 e 0. Tá? Então, veja que agora qual é a próxima etapa? Olha, aqui está uma linha de 0. A linha de 0 e aqui é uma linha sem zeros. Então, eu tenho que trocar de linha para poder obter forma escalonada reduzida. Tá? Então, trocando, a gente obtém, finalmente, esse cara que está na forma escalonada reduzida. Vamos identificar os elementos líderes. Está aqui. 1, 2 e menos 5. Okay? Então, uma coisa importante, né, que para ficar e a gente entendendo é que eu tenho que sempre, eu vou procedendo da esquerda para a direita, né? Então, basicamente assim, ó, eu faço as operações necessárias para a coluna 1, depois para a coluna 2, depois para a coluna 3 e assim por diante, até eu concluir tudo que eu preciso fazer para obter a forma escalonada. E faço também de cima para baixo, em geral. Né? Então, por exemplo, eu pego lá a primeira coluna. Então, eu vou fazer primeiro, esse cara aqui tem que ser diferente de 0. Então, eu vou lá e faço troca de linha se eu precisar. Aí, esse cara novo, eu vou lá e jogo o pessoal para baixo. E vou fazendo as contas. Tá? E assim eu vou procedendo. A gente vai falar de novo nisso aos poucos aí nas próximas aulas. Então, calma.
Então tá aqui, ó, 1, 2, menos 5. Essas são as posições pivôs. E a coluna pivô é 1, 2, 4, né? Porque lembra, esses são os elementos líderes. Como essa matriz está na forma escalonada, esses aí são as posições pivôs. E as colunas pivôs são as colunas que têm as posições de pivôs, que é 1, 2 e 4. Ok? Então, isso conclui essa parte do vídeo que estava lá. Tá bom? Perguntas sobre isso? Por que o 4? Por que a coluna 4? 1, 2 e 4. Qual o número dessa coluna? 1. Qual o número dessa coluna? 2. Entendi. As colunas é 1, 2 e 4. Né? É que você confundiu com o número do elemento, né? Não é Positivo. não é o elemento, é o número da coluna que eu estou botando aqui. Porque por acaso ficou 1, 2 ali. Ok, pessoal. Então vamos para a próximo slide. Então vamos fazer o algoritmo. Vamos fazer então. Agora que a gente entendeu o que é uma forma escalonada, a gente pode falar sobre o escalonamento. Então, o processo de fazer, né, as operações elementares por linhas numa matriz para obter uma forma escalonada é chamado escalonamento. E também muito conhecido por eliminação gaussiana. Tá? Que vem do matemático chamado Gauss, né? Gaussiana por causa de um matemático famoso chamado Gauss. Tá? Então vamos lá. Lembra que eu falei? A gente vai proceder de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o primeiro passo, a gente começa com a primeira coluna não nula. Tá? Qual é a primeira coluna não nula? É a primeira aqui. Essa é exatamente a primeira coluna, é a primeira coluna não nula. Essa primeira coluna vai ser uma coluna pivô. Vai ser a primeira coluna pivô. E a posição de pivô vai ser a primeira, de cima para baixo. Então, essa posição aqui vai ser a posição de pivô. Só que ainda é zero, tá vendo? Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou escolher um elemento não nulo nessa coluna e vou fazer troca de linha para deslocar um elemento para essa posição. Qual elemento eu faço? Tanto faz, pode ser o 3, esse 3 aqui, né, que é da linha 2, ou pode ser esse 3 da linha 3. Tanto faz. Você escolhe. Então aqui eu estou trocando a linha 1 com a linha 3. Então eu troco as linhas. Ok? Até aí nenhuma novidade. Só troquei, tá vendo? Terceiro passo. O terceiro passo é fazer a operação de substituição para criar zero em todas as posições abaixo do pivô. Então, ó, todo mundo que está abaixo aqui do pivô tem que virar zero. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer vou pegar esse cara e eliminar esse daqui. Vou fazer uma substituição. Vou fazer linha 2, recebe linha 2 menos linha 1. Tá bom? Aqui, ó. 3 menos 3 dá 0. Então, some. Então, eu vou fazer linha 2 menos linha 1. Então, vai ser, ó, esse menos esse. O menos 7 menos o menos 9. Vai dar 2. Aqui. E assim eu vou fazendo. 8 menos 12. Quanto vai dar? Menos 4. E vou fazer com todo mundo aqui. As continhas. Tudo bem? Ok. Então, ó, a primeira coluna eu já resolvi. Tá bom? Essa primeira coluna eu já resolvi. Então, a próxima etapa vai ser... A próxima etapa é fazer o seguinte. Eu vou, ignorar ou cobrir com a linha, com papel, a linha que contém a posição pivô e as linhas acima dessa posição. Ou seja, essa aqui foi a posição pivô que eu consegui fazer, não foi? Então, eu vou cobrir todo mundo que está aqui para cima. Tudo que está aqui para cima, eu vou cobrir.
Aqui no caso só tem essa linha, tá? Mas se fosse uma matriz maior, eu ia cobrir esse cara daí. Então vamos lá, eu vou cobrir esse cara daqui. Então essa é a linha que eu vou cobrir. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o passo 1, 2, 3, 1 até 3 no resto da matriz. Ou seja, qual é o resto da matriz? É isso aqui, ó. É como se eu imaginasse que sobrou isso aqui. Cobrir, então, vamos dizer, você pode cobrir, né, para ajudar a você entender o que tem que fazer, qual a próxima etapa. Então, no momento que eu cobrir, qual é a próxima coluna não nula? É essa coluna daqui, ó, é a coluna 2. E qual é a primeira posição? É essa daqui. Tá ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Essa posição já é diferente de zero? Já é diferente de zero. Então eu não preciso trocar linhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse cara que já é diferente de zero para fazer a substituição para eliminar esse cara. Então quanto eu tenho que fazer? Vai ser 2 vezes alguma coisa mais 3. 3 mais 2 vezes alguma coisa vezes 2, vamos botar assim, da linha 2, né? Vou botar assim. Quem é essa alguma coisa que eu tenho que multiplicar? Bom, se eu boto 3 sobre 2, ó, vai sobrar 3. Só que aí vai somar, né? 3 e 3. Então eu vou botar menos 3 sobre 2. Por isso que está aqui, ó, menos 3 sobre 2, linha 2. Então, com isso, quando eu somar, dá 0. E aí eu faço a mesma operação com todo mundo. Aí vai dar 0, 0, 1, 4 e assim por diante. E aí a gente obtém, então, a matriz já na forma escalonada. Isso conclui. Aqui, ó. Nossa matriz na forma escalonada. Esse é o algoritmo. Tá? Entendido o algoritmo? Eu fiz com a matriz um pouco pequena, mas a gente só tem que ir repetindo os passos até concluir. Se eu quero na forma escalonada reduzida, a gente vai continuar o processo com mais algumas operações. E a parte da forma escalonada reduzida é mais simples um pouco. O que eu vou fazer? Eu agora, para a forma escalonada reduzida, eu vou da direita para a esquerda. E de baixo para cima. Então eu começo lá. Ó. Qual é a primeira posição pivô? Mais à direita. É essa aqui. Primeira posição pivô daqui. Então eu vou usar ele para fazer o seguinte. Bom, primeiro o pivô tem que ser 1. Então, se ele não é igual a 1, eu tenho que fazer ele assumir o valor 1. É a primeira coisa que eu vou fazer. E depois eu vou zerar todo mundo que está acima dele. Eu tenho que então zerar todo mundo que está acima dele. Eu vou fazer a operação de substituição para fazer isso. Esse cara já é 1, então eu vou fazer isso daí. Então eu vou zerar esse pessoal daqui usando ele. Então eu vou fazer linha 1 recebe linha 1 mais menos 6 linha 3. E a linha 2 vai receber a linha 2 mais menos 2 linha 3. Tá? E aí com isso vai dar 0 aqui. Okay? E aqui já está a conta aqui. Ó. Fiz a conta, tá bom? Eu deixo para vocês refazerem as contas em casa. Tá? Na paz. A princípio as contas estão certinho. Nota o seguinte, na forma escalonada reduzida, sempre tem menos contas a serem feitas, porque tem um monte de zero já. Ó. Quando você somar aqui, não tem conta nenhuma a ser feita, porque aqui é tudo zero, tá bom? Então é um pouco mais simples. Qual é o próximo pivô? Aí eu vou, lembra, da direita para a esquerda. Próximo pivô quem é? O próximo pivô é esse cara daqui, ó. O 2. Então, ele é diferente de 1. Não é 1. Então, eu tenho que fazer virar 1. Então, eu tenho que multiplicar a linha por 1 sobre 2. Para fazer o 2 virar 1. Então, a linha 2 nova vai ter que ser metade da linha 2 antiga. Que vai ficar, então, 0, 1, menos 2, 2, 0 e menos 7. Então, dividiu. Tá aí. Agora, o próximo passo é zerar todo mundo que está acima dele. Então, eu vou zerar esse pessoal daqui. Então, eu vou fazer linha 1 recebe a linha 1 mais 9L2. Ok?
Beleza. Então, isso faz com que esse cara vire 0. E em seguida, próximo pivô é esse aqui, que não é 1. Eu tenho que fazer virar 1, então eu multiplico a linha 1 por 1/3. Aí vai ficar 1, 0, menos 2, 3, 0, menos 24. E pronto. A matriz está na forma escalonada reduzida. Esse é o algoritmo de escalonamento. Alguma pergunta sobre o algoritmo? Ele é bem, assim, é bem natural que a gente veja ele. Ok, então acho que... Ok, então vamos lá. Só uma coisa importante, esse foi o algoritmo que a gente apresentou. Então, assim, é muito importante a gente se ater a essa forma do algoritmo, porque esse algoritmo ele não tem erro. Porque as pessoas, às vezes, fazem escalonamento de forma um pouco aleatória. E isso acaba, vamos dizer, às vezes a pessoa erra o escalonamento porque fez a ordem das operações um pouco assim, sem organização. E aí a pessoa fica tendo dificuldade de fazer o escalonamento. Ela não sabe qual a próxima operação e etc. Então é bom a gente entender como funcionou esse algoritmo aqui, tá? Que vai facilitar a vida na hora de fazer outros escalonamentos. Ok, tem uma pequena anotação, lembra? Então, se eu pego uma matriz A e eu faço escalonamento e obtenho uma nova matriz B, né, faço operações elementares, então a gente vai dizer que as duas matrizes são equivalentes, né? E aí a gente vai usar esse símbolo daqui, A, um tiozinho B. Então isso aqui significa que a matriz A é equivalente a B. Tá bom? Só uma anotação. Bom, agora a gente precisa definir uma coisa que vai ajudar a gente a descrever o conjunto de solução. Oi? Ninguém perguntou. Professor, por que é equivalente? Porque o determinante dá o mesmo, não? Equivalente quer dizer que você obtém uma a partir de operações elementares na outra. Só por isso que é chamado de equivalente? Isso. Tá. Porque lembra, a gente falou de sistema linear equivalente, não foi? Sistema linear equivalente quer dizer que tem o mesmo conjunto de solução. Depois a gente avançou e falou que, bom, você pega uma matriz, vamos dizer, uma matriz aumentada de um sistema. Aí você vai e faz escalonamento, né? Faz as operações elementares, obtém um novo matriz de um sistema linear aumentado. Esses sistemas lineares são equivalentes, né? E aí, basicamente, você diz, então, que as matrizes também são equivalentes. A gente também tem essa notação, a nomenclatura. Né? E aí a gente vai ter essa notação de A tiozinho, A tio B. Só para dizer A é equivalente a B. Então a gente vai ler A é equivalente a B. Tá? Então, isso aqui são algumas definições que vão também andar com a gente bastante, que vai ajudar a gente a descrever conjunto de solução, sabe? E poder escrever a solução do sistema linear. Então, digamos que eu tenho uma matriz aumentada A de um sistema linear que tem N incógnitas. Digamos que as incógnitas sejam x1, x2 e xn. Poderiam ser outras incógnitas, mas só por uma questão de... assim, só para escrever, né? Poderiam ser x1 até xn. Então, as variáveis que são no sistema linear que correspondem às colunas pivôs serão chamadas variáveis dependentes. E as variáveis correspondentes às colunas que não são pivôs, elas serão chamadas variáveis livres ou variáveis independentes. Mas a gente vai usar mais esses dois termos aqui. Tá bom? Então é bem simples. Digamos que eu tenho assim, ó, essa matriz aqui, que seja a matriz aumentada de um sistema linear, que tem como variáveis x1, x2 e x3. Então, seria assim, ó, o x1 é a variável, está associada a essa coluna,
o x2 a essa e o x3 a essa outra. E esse aqui seria o lado direito, né? A gente chama de lado direito. Tá? Então, eu tenho lá, ó, quais são as colunas pivôs? Então, eu vejo que esse aqui é o pivô, né? Essa variável livre, e esse aqui é outra variável livre. Então, esse aqui é o pivô e esse aqui é o outro pivô. Quem são as colunas pivôs, então? É a primeira e a segunda. Então, x1 e x2 são variáveis dependentes. E o x3, que não é coluna pivô, é variável livre, que está associada à coluna que não é pivô, é variável livre. Tá? É uma anotação, é uma conceito, uma definição bem simples. É só saber qual é a coluna pivô e qual que não é pivô. Tá? Digamos aqui, essa outra matriz aqui. Quais são as variáveis livres e dependentes? O que eu tenho que fazer? Só saber onde que estão os pivôs. Ó, variável livre e variável livre. Então, esses aí são os pivôs, né? Então, quais são as colunas pivôs? Essa aqui, coluna pivô. Coluna pivô e coluna pivô. Então, quais seriam então as variáveis aqui que são livres e quais são dependentes? Então, ó, x1, x3 e x5, que são as das colunas pivôs, são variáveis dependentes. E x4 e x2 são variáveis livres. Né? Então, essa é uma definiçãozinha que a gente vai usar. Tudo bem? Professor, Oi. sempre a última coluna, ela será como se fossem os números que ficam depois do sinal igual, no caso do outro lado da equação, isso é sempre? A gente chama de lado direito. Fica do lado direito sempre, vai ser isso? Não tem nenhuma linha que separa, é tudo na mesma matriz, por exemplo? Sim, é tudo na mesma matriz que a gente vai escrever. Essa matriz aqui tem um nome, como a gente definiu antes. A gente vai chamar essa matriz de matriz aumentada do sistema linear. Uhum. A matriz aumentada, que a gente chama, ela contém o lado direito. Ela tem a última coluna tem o lado direito, certo? Certo. Tem uma outra matriz que a gente chama matriz de coeficientes. Qual seria a matriz de coeficientes desse sistema linear? Seria a matriz 1, 6, 2, menos 5, menos 2, 0, 0, 2, menos 8, menos 1. Essa seria a matriz de coeficientes. Só tem os coeficientes do sistema. Tá bom? Quando eu falo matriz aumentada, quer dizer a matriz que tem os coeficientes além do lado direito. Tá claro? Claro, entendi, perfeito. Tá. Obrigado, pessoal. Você pode ou não, né, como eu já falei também lá na outra aula. Se você quiser, você pode fazer um tracejado para separar. Tá certo? Talvez é isso que você queria saber também. Você pode fazer ou não, mas a matriz é única. Tá bom. Entendeu? É só uma questão de gosto. Você pode pintar. Se você quiser, você pode passar aquele marcador aqui, né, para marcar. Só isso. É só uma questão de organização para a mente, se você quiser, entende? Professor, Sim. caso por exemplo, se essa última linha que tem o 1 como pivô, se o 1 aí fosse 0, o 7 seria variável dependente? Não, né? Porque isso aqui ainda é coluna pivô. Isso aqui ainda é lado direito. Isso não mudou, não. Isso não mudou. Entendi. Professor, Sim. o lado direito Se aqui pode for vir a ser zero, uma... lado direito não muda. Sim. o lado direito pode vir a ser uma coluna pivô? Pode. Por exemplo, se for zero aqui, Esse- aí aqui vai ser pivô. Coluna pivô, tudo bem. Aí o que que acontece? Aí o que acontece é que esse sistema não tem solução. A gente viu na última aula. Professor, outra coisa. Calma aí, eu vou. Você Deixa falou que tá eu. gravando a aula. Tem como eu ver a aula escrita? Só para passar os slides. Hã? Tem como ver a aula escrita? Aula escrita? Tipo um caderno do professor, assim. Caderno do professor?
O quê? Notas Onde de cada aula? página fosse um slide que você está passando aí. Hã? Onde cada página fosse um slide que você está passando. Entendeu, não, professor? Se não entendeu, deixa pra lá. Não entendi não o que você quer, não. Deixa pra lá, então. Não deve ter, então. Já tem os slides lá na página. Entende? As notas, quem tem que tomar é você. Notas adicionais, quem tem que fazer é você e o livro. Professor, Tá? tem Ah, PDF que está passando? esse PDF já está lá. Tá Eu no já cigarro? coloquei no Classroom. Ah, tá. Você quer os slides. Os slides é uma coisa. Agora aqui, olha só. Se essa coluna aqui for. Se isso aqui for zero, isso aqui for a coluna pivô, quer dizer que não tem solução. A gente viu no teorema anterior que se a última coluna na matriz aumentada for pivô, não tem solução. Por quê? Isso aqui representa uma equação 0 igual a 7, que é inconsistente. Ok? Então isso não pode. Vai dar 0 igual a 7. Tá? Então as colunas pivôs num sistema que tem solução, elas estão sempre daqui para cá. Quando tem solução, né? Se a última coluna for pivô na matriz aumentada, então ela não tem solução. Ok? Qualquer coisa vocês podem perguntar aí. Então vamos fazer agora um exemplo. Digamos que eu tenho esse sistema linear aqui, pequenininho, e eu quero saber a solução geral do sistema linear. Então, para fazer isso, a gente tem que escalonar a matriz aumentada e determinar as variáveis livres e dependentes. Mas essa aqui, se você pegar a matriz aumentada, dá o quê? 1, 0, menos 5, 1, né? E 0, 1, 1, 4. Já está escalonada. Então, vamos olhar. Esse sistema, quais são as variáveis livres? x3 é variável livre. E x1 e x2 são variáveis dependentes. Tá? Quando eu digo aqui que o x3 é variável livre, a gente vai entender, né, que é basicamente que significa que o x3, tá, ele está livre para a gente poder escolher qualquer valor para ele. Tá? De fato, qualquer valor que eu der para x3 vai dar uma solução nova do sistema linear. De verdade, quando você tem uma variável livre, nós vamos ter infinitas soluções. Porque cada escolha dessa variável livre nos dá uma nova solução. Veja, está aqui o sistema. Eu vou passar as variáveis livres para a direita. Tá certo? É assim que a gente vai acostumando a resolver o sistema e obter a solução, o conjunto solução. Então, eu passei para a direita. Ficou x1 igual a 1 mais 5x3 e x2, 4 menos x3. Então, veja o seguinte. Ó, se eu faço x3 igual a 0, eu tenho que x1 igual a 1, x2 igual a 4, x3 igual a 0 é a solução. Se eu faço x3 igual a 1, eu tenho uma nova solução. Para cada valor do x3 aqui, eu tenho uma solução nova desse sistema linear. Então, ele vai ter infinitas soluções. Se eu quiser escrever a solução geral, essa forma que a gente fez de identificar a variável livre e passar ela para a direita, todas essas variáveis livres, vão ajudar a gente a descrever o conjunto solução. No caso aqui, qual é a solução geral? Seria fazer x1 igual a 1 mais 5x3, x2 igual a 4 menos x3 e x3 como variável livre. Tá bom? Professor, Sim. você pode fazer esse mesmo exemplo, no caso, separando a variável livre com a matriz anterior? Só para poder ver como é que ficaria? Com a matriz assim, você diz? Isso. Não, a gente vai ter. Vai aparecer. Ah, ok. Bom? Então, vamos agora resolver esse sistema aqui, ó, com essa matriz aumentada aqui. Tá bom? Então, já tem mais variáveis livres e mais variáveis dependentes. Então, como que seria o sistema linear associado? Seria esse aqui, ó, né? Ó, x1 mais 6x2 e tá. Quais são as variáveis livres e dependentes? Opa, aqui na hora de escrever eu não troquei, né? Deixa eu
corrigir aqui, temporariamente. Então, essas aqui são as variáveis livres. Ok? E x1, x3, x5, variáveis dependentes. Tá bom? Então, beleza. x5 é uma variável dependente, mas a gente já conhece o valor dela. Então, se eu conheço o valor, eu vou substituir aqui. Tá bom? Então, substituindo, a gente já obtém isso aqui. E a gente vai passar para a direita todas as variáveis livres de cada equação. Então, vamos ver como é que fica. O x3 eu passei de lado, ficou 5 mais 4x4. Aqui. Era 2x3 menos 8x4 menos 7 igual a 3. Eu passei de lado e já fiz as contas, tá bom? Vai dar x3 igual a 5 mais 4x4. Tá aqui. Beleza? Aí a próxima aqui, ó, eu vou passar tudo que é variável livre para o lado direito. Ó. Então eu vou passar esse cara, e esse cara aqui, e esse cara aqui para lá. Vai todo mundo. Passei, tá bom? Tá lá. Agora, sobrou uma variável aqui desse lado, que é uma variável dependente. Então, só que essa variável dependente, eu conheço uma formulinha para ela que se relaciona com as variáveis livres. Então, o que eu faço, de certa forma, é como se o x3 fosse, entre aspas, conhecido, e eu vou substituir lá em cima. Então, eu pego esse cara daqui e substituo aqui. E aí vai sobrar só variáveis livres nessa equação. Né? Vai sobrar assim, vai ficar x1 mais 2 vezes 5 mais 4x4 igual a esse lado direito ali que a gente já viu ali. Então, vai sobrar só variável livre e essa variável dependente apenas. E aí eu vou passar tudo isso que está aqui eu passo de lado novamente, ou a gente vai simplificar tudo. Vai sobrar x1 igual a menos 6x2 menos 3x4. Então, nota aqui, a gente tem uma fórmula explícita para x1, x2 e x5, que são as variáveis dependentes, e do lado direito ficou só a variável livre. Então, para cada valor da variável livre, a gente vai ter uma solução nova. E a gente pode, com essa forma que a gente fez aqui, né, de separar a variável livre para o lado direito, a gente tem uma forma, assim, meio um jeitinho, né, um caminho para a gente poder escrever o conjunto solução e a solução geral. Basicamente, então, a gente obtém que x1 é menos 6x2 menos 3x4, o x2 é variável livre, x3 é 5 mais 4x4, x4 é variável livre e o x5 é igual a 7. Tá bom? Para cada valor do x2 e x4, a gente tem uma nova solução. Perguntas? Professor, pergunta atrasada. Sim. Para passar da matriz escalonada para a matriz escalonada reduzida, você falou que tem aquele jeito lá, tem que fazer uma pivô ser igual a 1 da direita para a esquerda, etc. Tem aquele procedimento lá. Uhum. É só daquele jeito que tem, como não existem vários jeitos, né? Você pode fazer de outros jeitos. Tá certo? Esse jeito é mais fácil, então. Esse é o jeito mais rápido e fácil. Por Mas quê? é como fazer de outro jeito. Você pode fazer o seguinte, por exemplo, você pode fazer todo mundo aqui virar 1. Tudo bem. Você faz a operação, todo mundo vira 1. Né, os pivôs. Aí, beleza, tudo bem. Agora, se você quiser zerar todo mundo que está em cima, você tem que começar da direita para a esquerda, porque na hora que você for fazer conta fora da ordem, você vai começar a introduzir zeros onde não era para introduzir zeros. Você pode começar a acontecer isso. Entendeu? Então, tipo, esse caminho é o caminho que é o mais curto, que com certeza funciona de forma rápida. Só isso. Se você falar assim para mim, professor, eu quero fazer diferente. Pode fazer, você pode fazer uma forma... Até o escalonamento não é do mesmo jeito. Todo mundo pode fazer. Só que isso aqui é um algoritmo, é um caminho que com certeza funciona e é o mais rápido. Assim, não é sempre o mais rápido às vezes, entende? Você pode identificar algumas coisas, padrões na matriz específica que você está trabalhando, que simplificam e fazem mais rápido o escalonamento. Entretanto,
você só pode fazer isso, eu recomendo você fazer isso depois de você entender escalonamento direito. Tá bom? Porque o que acontece é, por exemplo, tem professores que fazem de forma aleatória. O que acontece é que ninguém entende qual é o caminho que tem que fazer para fazer o escalonamento. Aí, bom, eu estou te ensinando o caminho. Se você quiser fazer de forma aleatória e chegar lá no escalonamento, para mim está tudo bem. Não tenho problema com isso. Agora, se você falar para mim, professor, eu estou querendo fazer de forma aleatória e não estou conseguindo, aí não é um problema meu, entendeu? Porque eu te ensinei o caminho simples e que funciona. Tá? Você primeiro tem que entender o caminho simples e que funciona. Depois você pode aloprar e fazer coisas diferentes. Tá bom? Beleza? Entendi. Ok. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a existência e unicidade, que a gente já fez um pouquinho na aula passada, mas a gente vai então formalizar com o teorema. Então, o sistema linear ele vai ser consistente somente se a última coluna à direita da matriz aumentada não for uma coluna pivô. Né? Porque se for uma coluna pivô, vai acontecer aquilo que a gente fez aqui no exemplo, que eu estava mostrando. Né? Vai acontecer isso aqui, ó, se a última coluna for pivô. A gente vai obter, como por exemplo, isso aqui, 0 igual a 7. Então, a última coluna na matriz aumentada não pode ser pivô para o sistema ser consistente. Né? Lembrando, ser consistente é o sistema possível, né? Que a gente também conhece em alguns lugares, né? Que tem solução. Tá bom? Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Realizando as contas e no meio das contas, suponhando que esteja tudo correto, teve uma linha inteira que deu 0. Sim. Né? No caso, o pivô deu 0. Pode parar por ali e falar que tem infinitas soluções, por exemplo, ou continua? Você tem que continuar, porque você tem que concluir o escalonamento. É isso que eu posso dizer. Porque, seja qual for o problema que você está resolvendo, você tem que concluir o escalonamento para saber se é consistente. Tá? Tá bom, entendi. Só você pegar assim, um exemplo assim, ó, por exemplo. Sei lá, vamos deixar assim, 1, 0, 3, 4. Aí esse cara aqui deu 0. Aí você tem uma linha tipo 0, 1. Ou melhor, 0, 0. Deixa eu limpar aqui. 0, 0. Poxa. 0, 0. 1, 3, 7. Eu sei que essa matriz aqui ela não é consistente, tá? Porque quando eu for fazer o escalonamento... você falou que pode parar, né? Você queria parar aqui, né? Porque deu 0, né? Tudo. Mas não... Isso aqui só está dizendo que essa equação é redundante. Vou botar assim, tá? Quando aparece uma linha de 0, quer dizer que essa equação daqui, na verdade, ela era tipo múltiplo de outra equação, só isso. Nada mais. Mas, por exemplo, esse sistema que está com essa matriz aumentada, ele é inconsistente. Porque quando você for fazer a subtração dessas duas linhas, aqui vai dar 0, 0, e aqui vai dar tipo 7 menos 4, aí vai dar 3 aqui. Aí vai dar problema. Tá bom. Ok. Então, quando a última coluna é pivô, isso quer dizer que, de outra forma, que na matriz aumentada, então, não ser uma coluna pivô quer dizer que na matriz aumentada a gente não pode acontecer isso aqui. Ó. Uma linha que dê 0, 0, 0, B, com B diferente de 0. Não pode acontecer isso aqui. Tá? Então, a gente vai dizer, né, se o sistema... A gente tem ainda que se o sistema é consistente, o conjunto de solução tem uma única solução, se não tem variável livre. Né, com os exemplos aí a gente já tem como entender um pouco isso. E vai ter infinitas soluções caso tenha pelo menos uma variável livre. Lembra?
Porque quando tem variável livre, para cada escolha da variável livre x lá, xi, sei lá qual vai ser, mas para cada escolha dela eu tenho uma nova solução. Então eu vou ter infinitas soluções. Tudo bem? Então esse teorema daqui, na verdade, eu não estou demonstrando ele, mas os exemplos eu acho que já vão dando ideia disso daqui. Tá? Então é um teorema importante que a gente vai usar muito. Estou dando continuidade. O próximo tópico que a gente vai falar são equações vetoriais. Um pouquinho mais à frente vai ficar claro as coisinhas que a gente está fazendo aqui de equação vetorial também. Porque, de verdade, um sistema linear ele pode ser escrito de algumas outras formas. Tá bom? Então, a primeira coisa, vamos falar de vetores no Rn. Então, a primeira coisa é o vetor em R2. Então, o R2, isso aqui é basicamente uma reprise, é o produto cartesiano de R por R. Né? Ou seja, é o conjunto dos pares ordenados x1 e x2, onde x1 e x2 são números reais. Então, o primeiro elemento a gente chama de primeira ordenada, e o x2, né, que é o segundo elemento aqui, a gente chama de segunda ordenada. E a gente pode fazer até representação gráfica, né, no plano cartesiano, no qual a gente bota aqui um eixo, que é a primeira ordenada e a segunda ordenada aqui. E, por exemplo, o ponto 1 menos 1 eu posso marcar ele. Eu marco aqui na primeira ordenada 1 e na segunda menos 1. Aí vai dar lá, quando eu continuar aqui prolongando, a gente obtém lá o ponto 1 menos 1. E assim a mesma coisa, 2, 3, eu marco aqui o 2, que é a primeira ordenada, continua aqui e dá 2, 3. E 0, 4, 0 aqui, né? É só eu subir aqui e chegar até o 4, dá lá o ponto 0, 4. Né? Então isso é só uma recordação. E a gente lembra que 4, 7 não é a mesma coisa que 7, 4. Né? A ordenada e as ordenadas não são intercambiáveis. Tá? Beleza? Então, em álgebra linear, os pares ordenados eles vão ser chamados de vetores. De verdade, os ternos ordenados também são vetores, etc. E usualmente esses vetores são vistos, né, como uma matriz de uma coluna. Tá? De uma coluna. Por isso que a gente chama às vezes de vetor coluna. Então, por exemplo, o vetor 1 menos 1, ele é representado em álgebra linear tradicionalmente por 1 menos 1, uma matriz de uma coluna. 1 menos 1. O 2, 3 por 2, 3 aqui, uma matriz coluna. E aí a gente pode somar vetores, por exemplo, soma de dois vetores, 1, 3 e 2 menos 2. É somar cada uma das ordenadas. É como se estivesse somando matrizes mesmo. 1 mais 2 e embaixo fica 3 menos 2, que dá então o vetor 3, 1. E a gente tem outra operação chamada produto por escalar, né? ou múltiplo escalar também. Que é assim, dado um número real, C, e um vetor V, o produto vai ser escrito por C vezes V. Né? E, por exemplo, um exemplo simples é, se eu tenho o número 3 e um vetor V, que é 3 menos 2, o produto de C vezes V, né, do 3 vezes esse vetor V ali, vai ficar 3 vezes 3, que está aqui, ó, 3 vezes 3, e 3 vezes o menos 2. 3 vezes menos 2, que vai dar 9 menos 6. Tá bom? Então, isso aí são algumas operações simples, né, em vetores que a gente vai usar. Tá joia? Então, essas operações podem ser estendidas, portanto, todos esses conceitos para o Rn. E quem é o Rn? O Rn é o produto cartesiano de R por R por R, onde a gente vai ter n cópias de R aqui, fazendo o produto. Por isso que você bota R elevado a n. Igual quando você tem 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, o cartesiano de R, o Rn é o cartesiano de R por R por R, com n cópias do R. E isso, então, é o conjunto, né, dos vetores, né, x1, x2 até xn, onde cada uma das componentes são números reais. Essa é a representação. Por exemplo, o vetor V, 1, 2, menos 1, 0, 3, esse vetor aqui,
ele é um vetor que está em R5 porque você tem 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Esse vetor W está onde? Em R3. Por quê? Você tem 1, 2, 3 componentes. Tá bom? Então, como vetor coluna, a gente também pode representar. O V é o vetor, então 1, 2, menos 1, 0, 3. 1, 2, menos 1, 0, 3. Estou representando ele aqui como um vetor coluna. E o W também eu posso representar como um vetor coluna. Está aqui, ó, 4, menos 2, 3. Tá joia? Ok? Perguntas sobre essa parte aí? Eu acho que é meio tranquilo. Ok. E vamos, então, um conceito também que a gente vai usar é o de combinação linear. Se eu tenho lá P vetores, uma quantidade P de vetores, V1, V2, até Vp, lá no Rn, e tenho P escalares, C1, C2, Cp, números reais, simplesmente. O vetor y, que você define como y igual a C1 vezes V1, mais C2, V2, mais Cp vezes Vp, ele é uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vp, com pesos C1, C2, Cp. Tá? Então, isso aqui é uma definiçãozinha. O que é uma combinação linear? É uma soma desse tipo aqui. Isso é uma combinação linear. Tá bom? Uma soma desse tipo é uma combinação linear. Então, uma coisa interessante, imagina que você tem assim dois vetores V1 e V2. O que seria a combinação, por exemplo, de V1 mais 3V2? Então, veja, quem é 3V2? Então, vou fazer aqui. Ó. 3V2 seria isso aqui. Ó. Ó, V2 seria esse vetor aqui. Aí, imagina, 3V2 é como se fosse isso aqui. Ó. 1, 2, 3. Eu fiz aqui várias retas, né, que são paralelas a cada um dos vetores. Então, tá ali, ó, V2, 1, 2, 3. Está aqui, ó. 3V2 seria isso aqui. E vou somar com V1. Aí eu faço a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo. Vamos fazer aqui a regra do paralelogramo. Então, seria algo assim. Ó. Eu venho até aqui assim. Vou mudar aqui para... Seria algo assim. Ó. Esse paralelogramo daqui ó, vai me dar o resultado. Então, o resultado de V1 mais 3V2, notando que isso aqui é o 3V2, vai resultar nesse vetorzinho daqui. Vou botar aqui de verde. De verdinho. Então, aqui, ó. Esse vetor aqui em verde é esse cara daqui. Tá bom? E eu posso fazer várias outras opções aqui, se quiser. Por exemplo, vamos fazer 4V1. Vou fazer aqui 4V1. Mais 2V2. Então é só eu marcar aqui. Ó. 4V1 vai dar 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó, 4V1. 2V2. 2V2 é esse aqui de baixo. Aqui, ó. Vou botar assim. 2V2. Então a soma vai ter que dar isso aqui assim. Ó. Pá, pá, pá. Vai dar, a gente usa esse paralelogramo e vai dar aqui. Ó. Vai dar esse vetor aqui em vermelho. Então esse aqui é 4V1 mais 2V2. Ok? Entendido isso aí? Não. Isso aqui é só para uma compreensão geométrica, né? Que é interessante. Tá, essa compreensãozinha aqui geométrica dessa que a gente está fazendo aqui. Isso é útil até para a gente entender sistemas de coordenadas. Tá? Vocês podem fazer em casa, né? Uma coisa parecida com a régua. Né, e fazer várias opções, por exemplo, quanto que é 5V1 mais, sei lá, 3V2, ou
quanto que é menos V1 mais 2V2. E aí você vai fazer os paralelogramas, tá bom? Para obter a combinação linear. Beleza, então agora vamos a uns exemplos com contas, né, práticas. Digamos que eu tenho V1, o vetor 1, menos 2, 5. V2, o vetor 2, 5, 6. E W, o vetor 7, 4, menos 3. Então, determina se W pode ser gerado ou escrito, né, como uma combinação linear de V1 e V2. Então, esse é o problema que está colocado. Ou seja, quando eu pergunto se o W pode ser escrito como combinação linear do V1 e V2, eu estou querendo saber se existem escalares x1 e x2, tais que o W é igual a essa combinação linear aqui, x1v1 mais x2v2, tá bom? Beleza? Uma coisa assim, um comentário, né? Às vezes eu vou botar V2, o vetor com uma seta e às vezes não. Isso é comum em álgebra linear, tá bom? Porque às vezes tem um monte de vetor e a gente acaba omitindo, tá? Só para vocês não precisam ficar lembrando de eu colocar a setinha sempre, porque é comum a gente às vezes não colocar, então vocês não precisam ficar preocupados de eu não colocar tipo a setinha daqui, tá bom? De verdade, aqui no início, de vez em quando eu vou botar só para deixar claro que é um vetor e etc, tá? Mas depois eu não vou colocar porque fica claro no contexto o que é vetor e o que não é, tá bom? É muito comum na matemática a gente não botar setinha em vetor. Só quando for muito importante. Beleza, então essa equação aqui, então, que eu obtive, é uma equação com vetores. Eu tenho aqui uma combinação linear que eu quero saber se é igual a esse vetor W. Será que é possível, né, escrever o W como essa combinação linear? Então essa aqui é uma equação com vetores que a gente vai acabar chamando então de equação vetorial. Certo? É uma equação com vetores. Então, para resolver, eu vou trocar os membros de lugar. Então, eu vou trocar o que estava do lado direito, eu vou passar para o esquerdo, e o do esquerdo para o direito, então eu não preciso trocar o sinal de ninguém. Só troquei a ordem aqui. Então, eu tenho x1v1 mais x2v2 igual a W. Se eu substituir os vetores, o v1, o v2 e o W, eu vou obter isso aqui, né? x1 vezes 1 menos 2, 5, e x2 vezes 2, 5, 6, e o lado direito, 7, 4, menos 3. Então, eu posso desenvolver isso aqui fazendo o produto escalar, né? Ou seja, o x1 vezes esse cara, o x2 vezes esse pessoal. Então, eu vou ficar com x1 menos 2x1 menos 5x1. E aqui eu vou ficar com 2x2, 5x2, 6x2. E aí eu posso somar os vetores. Então, eu obtenho isso aqui. Quando é que esses vetores... Então, eu tenho dois vetores, uma igualdade com dois vetores, entende? Por isso que a gente vai acabar na equação vetorial. Então, é uma igualdade com dois vetores. E para essa igualdade ser satisfeita, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que esse termo tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse, e esse aqui igual a esse. Cada um deles, né, em cada linha, tem que ser igual ao outro. Tá bom? Beleza. Então, para cada um deles ser igual um ao outro, o que eu tenho, na verdade, é um sistema linear. Eu tenho três equações, certo? Tá aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 equações. x1 mais 2x2 é igual a 7, e etc. Então, eu tenho aqui 3 equações, que é um sistema linear. Como é que eu resolvo o sistema linear? Eu monto a matriz aumentada e faço o escalonamento. Esse é o procedimento. Resolver o sistema linear é botar, então, a matriz aumentada e resolver o escalonamento. Então, está aqui. 1 menos 2 menos 5, 2, 5, 6, 7, 4, menos 3. Está ali. E aí eu vou fazer o escalonamento. Vamos lá, a primeira coluna não nula, está aqui. Vou pegar esse elemento e vou zerar esses dois aqui embaixo. Então eu vou fazer essas operações. A linha 2 recebe linha 2 mais 2L1 e linha 3 recebe linha 3 mais 5L1. Aí vai ficar 1, 0, 0. Aqui vai dar 2, 9, 16 e aqui 7, 18, 32. Tá bom? A conta direitinho vocês podem fazer depois. É só você ver que aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, com 5, 9. Tá aqui. 2 vezes 7, 14. Com 4, 18. Tá aqui. E assim por diante. Tá? Eu não vou passar por uma, mas se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, aí a gente faz. Tá? O importante é
É importante entender, mas eu não vou fazer todas as contas uma por uma, que eu acho que não adiciona nada. A próxima etapa, então, é fazer o quê? Ó? Esse aqui já foi ok, já resolvi. A próxima coluna, lembra para como é que a gente faz? A gente meio que... Esse cara aqui que já foi feito, daqui para cima eu esqueço. Então eu vou para a próxima coluna não nula, que seria essa aqui que tem o 9. E aí, ó, o próximo cara que vai ser pivô é esse aqui. Eu vou usar ele para eliminar esse cara de baixo. Então eu vou fazer... Opa, desculpa. Eu vou fazer aqui só para... Aí aqui, ó, eu até vou fazer uma coisa que eu acabei seguindo o caminho do livro, mas você pode, por exemplo, fazer isso aqui virar 1 só para simplificar a conta. Então você pode fazer 1 sobre 9 L2, tá vendo? Você pode fugir um pouquinho às vezes da coisa. E aí você vai fazer 1, 2, 7, 0, 1, 2, 0, 16, 32. Aí agora eu vou usar esse para fazer a substituição para esse aqui. E aí eu vou eliminar ele fazendo linha 3 menos 16, linha 2. E aí pronto. Está obtido a forma escalonada. Nota que não é escalonada reduzida, porque apesar de ser 1, aqui ó, não é 0. Bom, a gente não tem uma linha na forma 0, 0b com b diferente de 0, conforme o teorema anterior que a gente viu. Ou seja, a última coluna não é coluna pivô, então o sistema linear é consistente. Tá certo? O sistema linear é consistente. Tá? Oi? Qual o valor do x1 e x2? Qual o valor? Do x1. Sim, calma, isso aí eu não cheguei lá. Tá bom? Calma. A gente não obteve o valor dele. Eu só obtive qual é o sistema linear que é equivalente. Tá certo? Que seria tipo x1 mais 2x2 igual a 7. Eu obtive isso aqui. Esse sistema é equivalente a esse aqui. Ó. Esse sistema aqui de cima é equivalente a esse sistema daqui de baixo. O que eu sei com certeza, que como eu cheguei na forma escalonada, é que o sistema linear é consistente. Ou seja, quer dizer que tem solução. Se ele tem solução, significa que existe solução para essa equação daqui. Ó. Então, a conclusão é que existe solução para isso aqui. Se existe solução para isso, quer dizer que o W pode ser escrito como combinação linear do V1 e V2. Porque essa que é a pergunta. Ele não pergunta como que é a combinação linear. Ele não quer saber... isso aqui é só para uma questão assim, de entendimento. Ele não pergunta quem é x1 e x2. Ele só quer saber se é possível obter x1 e x2 de tal forma que o W seja escrito como isso. Ele só quer saber isso. A pergunta é só essa. E isso eu sei responder após fazer o escalonamento e verificar que a última coluna do escalonamento não é coluna pivô. Ou seja, que não tem uma linha nessa forma aqui. Isso já me diz que o sistema é consistente e, portanto, tem solução. Isso já responde. Tá? Agora, eu posso continuar e resolver. Ou seja, o sistema é equivalente a isso aqui. E é bom, x2 é igual a 2, eu substituo o x2 aqui em cima e obtenho que x1 é igual a 3. Então, a solução, que por acaso é única, é x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Então, W pode ser escrito como essa combinação linear. E realmente, olha, se você faz 3 vezes o primeiro vetor, mais 2 vezes aquele segundo vetor lá, V2, vai dar o vetor W. Tudo bem? Então, nota que fazer isso aqui ó, não é necessário para responder a questão. Isso não é necessário para resolver essa questão. Porque ele só quer saber se tem solução. Tá bom? E uma outra coisa que a gente pode notar é o seguinte. Como é que era a matriz aumentada? A matriz aumentada é uma matriz que, olha só, ela tinha como colunas exatamente os 3 vetores. Ó. O V1, o V2 e o W. Tá? Isso vai ficar claro por quê depois, né, aos poucos a gente vai ver de novo. Mas por quê? Porque o sistema era exatamente assim, dava essa coisa.
Então, a equação vetorial, né, é assim. Se eu tenho A1, A2 até AN e B vetores no RM, a equação x1, A1, x2, A2 até xn, AN igual a B, onde x1, x2, xn é chamada de equação vetorial. Então, essa equação vetorial, ela tem o mesmo conjunto de solução que o sistema linear que tem como matriz aumentada A1, A2, AN, B. Tem essa coluna aqui, A1, A2, AN e o B. Em particular, né, o B ele pode ser escrito como combinação linear do A1, A2 até AN, somente se existe solução do sistema linear com essa matriz aumentada aqui. É isso que a gente acabou de ver no exemplo. Tá? De fato, assim, vamos ver aqui, ó. Eu tenho A1, AN, vetores em RM. Então, digamos que o A1 é tipo isso aqui, ó, A11, A21, AM1, o A2 é esse vetor, A12, A22, AM2, o AN é o A1N, A2N, AMN, e o B é B1, B2, BN. Então, a gente tem que a equação vetorial estrela, né, essa equação daqui, ó, x1A1 até xnan igual a B, essa equação, que é a equação estrela, ela é x1A1, x2A2, xnan, que vai ser x1 vezes esse vetor daqui, ó, A1, A2, 1, AM1, mais x2 vezes o segundo vetor, até o xn vezes o nésimo vetor. Isso aqui, a gente vai ser x1 vezes esse, mais x2 vezes esse, mais xn vezes esse. Tá aqui, x1A1, x2A12, xnA1n. E assim por diante, em cada uma das equações aqui. Ó. Segunda linha e a mésima linha. Isso aí, a gente quer saber se é igual ao vetor B, que é B1, B2, Bn. Então, essa equação vetorial que a gente tem aqui, ó, essa equação, isso aqui igual a B, ele é equivalente ao sistema linear que tem como matriz aumentada exatamente o 2 estrela, que tem o A1, A2, AN, B como colunas. De fato, ó, se eu fosse montar o sistema linear, tem que ter essa aqui é a primeira coluna, que é o vetor A1. Essa é a segunda coluna, que é o vetor A2. E essa aqui é a enésima coluna, que é o vetor AN. E a última coluna é o B, que é o lado direito. Então, de fato, é a mesma coisa.